pessoal, estamos com um quadro novo no nosso canal, a pedido da minha filha Tatiane. Educação Quântica é o nome do nosso quadro, desenvolvendo mentes para o futuro. É um quadro bem interessante que nós vamos desenvolver aqui, que engloba todas as faixas etárias, desde a primeira infância até a fase adulta, porque nós temos que desenvolver em nós mesmos o potencial de autoeducação, e esse quadro vai trazer uma visão bem ampla de como nós podemos nos autoeducar, absorvendo de maneira bem simples os princípios da física quântica, de uma visão mais holística, que é preciso estar integrado corpo, mente. E esse corpo tem o corpo mental, tem o corpo emocional, tem a sua parte espiritual que é preciso desenvolver. Precisamos, aqui nesse momento presente, estar em construção dessa mente do futuro. Por isso que é desenvolvendo mentes para o futuro. Vamos falar de várias formas de educar. E isso vai servir para você como educador, no seu papel de pai, mãe, avô, avó, padrinho, tio, tia, de uma maneira geral, ter uma visão ampla sobre a educação infantil. Vai ajudar você a enxergar seus possíveis traumas, que é preciso ir ao encontro da sua criança interior, e vai fazer você se fortificar como ser humano dentro desse papel de educador em potencial em qualquer lugar que você esteja transitando. Quando nós ampliamos essa visão nossa para uma educação quântica, nós conseguimos nos colocar nesse movimento como educador em potencial, seja numa padaria, seja num salão de beleza, seja numa loja. Minha mãe faz muito isso, quando ela planta sementes com pessoas que ela está trocando de uma maneira totalmente profissional, no sentido de você estar consumindo algo e o outro está prestando serviço, mas você pode plantar boas sementes sem ficar só naquele papo superficial. Eu vejo a minha mãe fazendo muito isso, de semear, e hoje eu também consigo semear em diversos núcleos, os quais eu permeio. Então, pessoal, a Tatiane me convidou para fazer esse quadro com ela. Eu falei para ela, Tatiane, faz o quadro sozinho, porque é da sua área, você vem estudando esse assunto. Mas ela me convenceu dizendo, mãe, você é terapeuta, você atende adulto com problema com seu filho, com seu neto, então você vivencia isso nas suas práticas. E aí, cá estou, ajudando no que eu posso em desenvolver esse quadro para que traga informação dentro do seu núcleo familiar, traga uma visão diferente dentro de um conflito. E a nossa intenção aqui é ajudar você dentro desse movimento que nós estamos fazendo aqui nesse canal, que é trazer informação, é trazer uma visão maior de si mesmo, e uma visão maior de tudo. E as crianças, né, pessoal, é o futuro do nosso planeta. Então, a gente precisa ter um olhar especial com as crianças, porque elas vão ser o futuro da manhã, dentro da política, dentro do quadro dos professores, dentro de um quadro de engenharia, dentro de todos os quadros profissionais que nós temos aqui. Eu espero ajudar, tenho certeza que vamos contribuir. A educação, ela começa
ali no momento que nós começamos a desenvolver a linguagem, né, a comunicação. Mas, quebrando uma crença bem limitante, a comunicação, ela também é não verbal. E muitas das vezes um bebê que está ali naquele corpinho, naquele arquétipo de bebê, ele já está dando sinais do que ele quer, do que ele não quer, quando ele está com fome, quando ele está sujo. Quando nós ampliamos esse olhar para a comunicação não verbal dentro do aspecto humano, e que esse aspecto começa lá no você quando bebezinho, você começa a ampliar essa visão da comunicação, que a linguagem não verbal, ela existe. E essa linguagem não verbal, podemos dizer que ela é simbólica, que você observa o que o bebê quer, o que uma criança quer, o que ela necessita. Aí, passando da linguagem, né, dessa compreensão que também temos que ter, e temos que desenvolver a capacidade também de ter uma linguagem não violenta, porque nós vivemos num sistema de educação que fica intrínseco à violência, né? Cala a boca, que eu mando porque eu sou o seu pai, o sistema patriarcal veio imperando. Muitas educações, minha mãe mesma, eu não sei se pegou, mas eu peguei um resquício de uma educação disfuncional, de ter que receber muitos castigos. Peguei essa educação. Quem nasceu dos anos 60 para trás pegou com certeza essa educação patriarcal, em que você tem que, não pode expressar seus sentimentos, você tem que engolir em seco, né? E você tem que obedecer, Sim, sem questionamento, né? Nenhum questionamento. A minha avó falava para mim que na época dela era joelho no milho, né? E eu cheguei a pegar um pouquinho de castigos de ficar de cara para a parede, isso lá no antigo CA. Eu cheguei a pegar ainda esses castigos de cara para a parede e os castigos de fazer cópia de hino nacional, tabuada. Tem muitas pessoas que falam que a educação antiga era melhor. Aí eu chamo você para uma reflexão. Será mesmo? Porque tem pessoas que falam assim, hoje é muito mimimi. Hoje tem o mimimi do hoje, vamos dizer assim, mas hoje nós temos mais liberdade de expressão. E isso faz com que as crianças se expressem mais, porque as emoções, antes elas eram condensadas, reprimidas, que a criança ficava ali sem compreender o que ela estava sentindo, porque o adulto simplesmente dizia que ela não podia chorar, dizia que ela não podia ser curiosa, porque curiosidade é feio. E era falta de educação, ser curioso. E quando você vai estudar uma psicologia com uma abordagem positiva, uma visão mais holística, falando-se de uma educação quântica, a criatividade é tudo na nossa vida. É a criatividade a base principal para você poder estar compreendendo o seu hemisfério direito, que são as suas emoções, que é o cérebro límbico, qual todos nós viemos experienciar esse cérebro límbico. É só o humano que tem esse cérebro límbico, que decodifica o que é o sentir, o que é essa parte emocional. Logo, eu concluo que a educação de hoje, com todo o mimimi, é o melhor caminho para uma educação mais saudável, desde que nós possamos ter senso crítico da educação disfuncional, que atrofiava a criatividade. Quantos adultos hoje não sabem imaginar
Tem dificuldade de ser criativo. Imaginar, técnica de imaginação ativa, de você imaginar algo, a pessoa fala, não consigo imaginar nada. Não, minha tela me dá um branco, não consigo pensar, imaginar. Imagina você fazendo isso, traz esse filminho para sua mente. Não, eu não consigo. Tem bloqueios. Bloqueios que aconteceram lá na infância porque não ativou sinapses neurais. Foi uma criança reprimida, né? Reprimida, tolhida, ficou só no cognitivo. Muitos pais educaram seus filhos só para ativar o instinto de sobrevivência, o ter. Você só é alguém quando, de fato, quando você produz, quando você tem proventos, senão você ainda é o cocô do cavalo do bandido. Dito popular, Dito popular, mas você não é nada. E ali está uma consciência ativa, né? Em desenvolvimento, um programa mental que está rodando. Mas para esse programa mental rodar, ele precisa de estímulos para o ser humaninho que está ali crescendo se desenvolver. Quantos de nós adultos vamos buscar uma terapia para poder entender fases da nossa vida lá atrás que foram estimuladas de maneira disfuncional? Que cultivaram medos, traumas, condutas repetitivas de um campo mórfico dos seus antepassados. Eu, dentro da minha visão holística da vida, eu tenho as memórias, porque estão no DNA. Às vezes eu erro, mas é melhor você errar sendo observador do seu erro do que você permanecer no erro por ignorância. Sim, porque quando você observa o seu erro, você ajusta rápido aquela situação na sua mente e automaticamente você faz algo diferente através daquele ajuste mental em que você entrou em contato. Sim, muitas das vezes quando eu erro com a minha filha, por eu ter excedido falando, ou até às vezes dando algumas correções explosivas, porque o ser humano ele tem esse ímpeto, né? Eu corrijo no mesmo dia. Eu consigo avaliar e pedir desculpa. E é impressionante como uma criança, né, ela fez 4 agora, tem um mês, mas eu já venho fazendo isso já há bastante tempo, como uma criança ali de 2 anos, e já está na fase crucial das birras, que já começa a vir com... Você vai vendo as primeiras falinhas, então você já vai começando a ativar o seu cognitivo com mais intensidade com a criança, e você vê o quanto uma desculpa é fundamental para essa criança receber. Então eu já vi, assim, em alguns momentos eu fazendo uma correção, e o quanto aquilo foi importante para poder dissolver aquilo que eu espelhei. Porque se a criança está com raiva e ela ainda está em construção da compreensão do que é a raiva, que ela acha que o mundo gira em torno dela, a antroposofia, a pedagogia de Waldorf, traz uma reflexão bem interessante que fala que no primeiro setênio as crianças acham que o mundo é belo, que tudo é bom, que tudo é lindo. Elas não sabem ainda mensurar o que é um sequestro, isso até os 7 anos, o que é uma maldade, o que é uma morte, algo muito grosseiro. Ela vai compreender mais isso numa segunda infância, mas na primeira infância ela acha que tudo gira em torno das vontades dela, porque esse ser humano, ele precisa receber alimento, ele precisa ser educado para tomar banho, ele precisa ser condicionado a dormir, ele precisa ser estimulado para poder trocar de roupa, e muitos estímulos a gente tem que fazer. E a raiva, quando vem porque não estou agradando a vontade da criança, ela vem. E se eu, como educador, faço um espelhamento na raiva, eu estou fazendo o quê? Troca de comportamento.
E isso é difícil pra caramba, enxergar dessa forma. Eu mesma, tendo autoconhecimento, eu me pego às vezes no espelhamento do cérebro límbico do que ela está projetando para mim, a raiva. Então, o que na disciplina positiva fala? Respirar, sair daquele foco, o adulto, para ele poder depois conseguir direcionar. É outra questão também, a maternidade, a paternidade ativa memórias da sua sombra, lá da sua informação, do que sua mãe, do que seu pai passaram para você. Então, é duplamente desafiador, porque está experienciando com uma criança, e o duplamente é o quê? Porque você também vai estar se curando. A sua criança, né? Suas feridas, porque vem as memórias do seu inconsciente, quem fala isso muito é a Laura Gutman, no livro que ela escreveu, é uma escritora, ela é argentina, e ela fala muito disso. E você vê que vem as memórias mesmo, da nossa própria sombra, das nossas próprias dores, das nossas próprias privações, daquilo que sua mãe, ou seu pai, ou seu avô, ou sua avó falavam para você e que você rejeitou. Isso é bem notório dentro desse papel. Você fica questionando muito, assim, poxa, por que eu estou fazendo assim? Será que eu estou passando porque eu recebi dessa forma? Então é bem interessante quando você amplia o olhar para curar feridas pessoais. E às vezes também os pais, os educadores fazem isso na ignorância, porque não tem o autoconhecimento, então vai em ações de espelhamentos e repete aquele espelho de forma automática, sem senso crítico, sem autossenso crítico, e isso vai sendo jogado para aquela criança, só se aquela criança no futuro, eu vejo assim, ela buscar o autoconhecimento, né? Buscar o conhecimento, buscar uma compreensão das suas frustrações. E aí o convite aqui desse quadro é ajudar você que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar a ter essa visão ampla da educação quântica, né? Dessa educação que a gente está direcionando numa visão macro da vida. O interessante também é você observar o seu programa mental, observar como essa criança vem com as suas tendências, vem se modulando, e você direcionar de maneira inteligente. Então, é uma autoeducação e construindo uma educação de uma maneira mais assertiva. Nós vamos falar aqui também sobre como fortalecer a parte fisiológica, energética do corpo, porque uma criança ela ainda está em desenvolvimento dos seus chakras, ela ainda está em formação da sua parte óssea, está tudo correlacionado, ela está em desenvolvimento, vai ter a troca ainda dentária, tudo isso tem uma simbologia dentro dessa formação do corpo, dos órgãos, e você como observador de uma forma mais ampla, que não é só o desenvolvimento também psíquico, tem uma estrutura energética, fica mais fácil você não deixar as memórias disfuncionais tomarem conta do corpo dessa criança, porque ela já tem uma bagagem do espírito dela, dos eus que ela já colecionou quando ser humano. Então fica mais fácil direcionar a um processo de cura, não precisar essa criança sofrer com as memórias dos eus disfuncionais, se eu já posso fortalecer esses eus dela, né? Esses eus dela que estão junto com ela ali, aprendendo através desse novo ego. Eu percebo que, posso dizer pela minha pequena experiência, né, como mãe, que minha filha tem 4 anos, mas eu percebo assim que não é uma romantização da maternidade. Na verdade, é uma
é um novo olhar mesmo, porque tem muitas das vezes eles precisam de uma fala mais enérgica e ela precisa entender o que é autoridade. A criança precisa entender o que é uma autoridade, o que é uma regra, o que é uma firmeza. Mas essa firmeza, ela precisa vir com um direcionamento assertivo. E na hora que você fala assim, acabou a brincadeira, vamos arrumar o quarto, precisa-se de firmeza, porque se você ficar falando muito, vamos, a criança não vai conseguir entender. Então, como eu falei no início do vídeo, essa comunicação não verbal é importante, de você saber silenciar e mostrar para a criança que ficou chateado. Nós, adultos, quando estamos chateados, quando a gente tem uma visão inteligente, a gente precisa o quê? Se calar. E se você for ficar falando igual uma rádio vitrola, você vai estar só irritando mais o outro. Eu estou nesse exercício e posso dizer que eu já consegui reduzir 80% dos barulhos do que eu falava para o outro de maneira disfuncional. Eu posso dizer que hoje eu tenho 80% já conquistado, que eu ainda preciso de 20%. Porque a nossa mente precisa resolver aspectos das nossas frustrações primeiro com a gente. Uhum. Não vai ser o outro, não vai ser eu falando pro outro, é com você. Então, é sentar, ir lá, refletir, que a gente pode falar depois de técnicas aqui que vai ajudar você a construir essa autoeducação também. Então, esse quadro a gente vai falar também de um jogo quântico, vamos trazer esse jogo quântico para a criança, vamos trazer experiências de casos do que minha mãe já atendeu com crianças, que a gente pode trazer assim de uma maneira abrangente, numa visão mais quântica mesmo, até por conta dela fazer apometria, atender crianças com apometria. É um quadro para você refletir, para você se autoeducar cada vez mais e para você direcionar e alertar também os educadores de um modo geral. Nós vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre instintos que o cérebro tem, de raiva, o medo, vamos falar... Os instintos primários. Os instintos primários. Vai ser um quadro curto, já estamos até passando do tempo, já deve ter uns 10, 15 minutos, mas rico em reflexões. Então a gente vai encerrar por hoje, mas vamos ver se nós conseguimos gravar aqui esse podcast uma vez por semana para poder dar continuidade no entendimento da nossa proposta, que é trazer a educação quântica. Desenvolvendo mentes para o futuro. Se você gostou, dê um like. Se você gostou e tem potenciais educadores por aí, que você acredita que está no movimento para construir um mundo melhor a partir de si, compartilha, inscreva-se e fique conectado, porque no Potencial da Consciência sempre vão ter vídeos, lives construtivos para ajudar você nesse seu processo de buscador de conhecimentos. Um beijo grande e excelentes reflexões.